Bom dia a todos, então. Meu nome é Júlio Daronco Berlese, né? Sou estudante do curso de agronomia. Vim hoje defender, então, apresentar o meu trabalho de conclusão de curso sobre a orientação do professor Ivan Ricardo Carvalho, onde o meu trabalho, então, é intitulado como Seleção Multicaráter de Genótipos de Aveia Branca para condições contrastantes com o manejo de fungicida. A aveia é uma espécie multipropósitos, né? Ela pode ser utilizada na lavoura, né? Tanto para a produção de grãos como para a cobertura do solo. Ela é muito utilizada também na alimentação animal, onde ela pode ser fornecida tanto o grão, pode ser feita a pastagem, né? Pode ser feita a fenação, a ensilagem e até mesmo pré-secados. Ela também é muito utilizada na alimentação humana, pelos seus benefícios que traz à saúde, né, como o fortalecimento do sistema imunológico, o melhor funcionamento intestinal. Tem também a fibra beta-glucana, né, que ela estimula a digestão e absorção dos alimentos, né, consumidos. Ela regula os níveis de colesterol, tem efeito antioxidante, tem atividade anti-inflamatória, e entre outras características, né? Ela é encontrada, né, em pães, bolos, tem barrinhas de cereal, então ela é encontrada em diversos alimentos. Também é utilizado pela indústria farmacêutica, né, em alguns cremes, algumas pomadas e alguns outros produtos. Sua importância é tanta, né, que, segundo os dados divulgados pela Conab, né, a gente vê um incremento da sua área a nível de Brasil na casa de 5%, incremento também de produtividade, né, o rendimento, quilos por hectare, na casa de 23,7%, totalizando, assim, né, uma produção, um crescimento da produção de 30% do ano passado para esse. É importante destacar aqui também, né, que no Rio Grande do Sul, esse aumento de área foi ainda maior, foi na casa de 10%, e o aumento da sua produção total foi de 50% do ano passado para esse, evidenciando, assim, né, o aumento da sua produção ao longo do tempo. Dentro do Rio Grande do Sul ainda destaca-se a região noroeste, né, que é onde a gente está inserido, que é a região que mais produz dentro do Rio Grande do Sul. A aveia é originária da Ásia, né, mais especificamente da região da Ásia Menor, ali, do Oriente Médio, e onde então, ela era uma planta invasora, principalmente dos cultivos de trigo e de cevada. Ela tinha um porte muito maior, tinha um ciclo muito mais extenso, né? E por isso era bastante utilizada como forrageira, né? Tanto para alimentação animal. Tinha uma produtividade muito menor, qualidade bem inferior e, devido a essa alta estatura, também sofria muito com acamamento. Porém, com o passar do tempo, ela começou a ser introduzida na Europa, onde começou a ser bastante utilizada para a alimentação humana. Foi bastante difundida pela Europa e depois, a partir do século XV, então, com a descoberta da América, ela foi trazida para a América do Sul, muito provavelmente pelos espanhóis. Foi trazida há registros, né, no Brasil do seu cultivo desde o século XV. Bom, com o passar do tempo, então, né, ela começou a se adaptar cada vez mais para a nossa região aqui, né, principalmente o Cone Sul, aqui da América do Sul. Ela é uma gramínea, pertence à família das poáceas, né, tem o nome científico de Avena sativa, tem um hábito de crescimento cespitoso, né, que seria essa capacidade de afilhar, de ter multicomos. A sua inflorescência é do tipo panícula, né, onde na panícula vão constar, então, as espiguetas, né, são essas estruturas, e dentro das espiguetas, então, vão estar os grãos. Apresenta também uma lígula bem desenvolvida, Bom, já na sua parte mais fisiológica, né, a gente vai ter que, após a semeadura da aveia, então, ela vai ter, dependendo da condição de temperatura e umidade,
ela vai germinar em torno de 7 a 10 dias, né? Depois, vai começar a formar o primeiro componente da produtividade, que seria a população de plantas, né, presente na área. Aproximadamente 30 dias após a sua emergência, então ela vai estar na fase V3, onde normalmente é realizado o manejo de adubação, né, em torno de 60, 80 quilos por hectare de nitrogênio. Onde também aqui vai começar o quesito de alongação e de afilhamento, né, que são outras características de interesse para a formação dos componentes de produção, né. No V3 também ainda, ela vai começar o desenvolvimento do primórdio floral, né, e é por isso que é feita essa adubação nesse momento, né, vai começar a desenvolver a inflorescência, que é o que vai dar origem aos demais componentes da produtividade posteriormente. Bom, depois ela vai panicular, vai colocar sua inflorescência para fora, e chegando à sua maturação, né, aproximadamente uns 125 a 135 dias, dependendo do genótipo e do ano de cultivo. Aprofundando nesses componentes de rendimento, então, né, a gente vai ver que o primeiro componente seria as panículas por área, né, devido a essa capacidade de afilhamento, né, uma vez que emite uma filho fértil, ela vai ter uma nova inflorescência na área que vai potencializar o rendimento de grãos. Na panícula, então, vai constar as espiguetas, né? Nessas espiguetas é interessante que nós tenhamos um maior número de espiguetas por panícula. Depois, dentro da panícula, vamos ter os grãos, né? Interessante que tenhamos o maior número de grãos por espigueta, normalmente, né, de 2 a 3. E, por fim, então, a massa média desses grãos, né? Que a gente vai querer sempre uma massa mais elevada. Essas características, né, referentes à produtividade, né, elas possuem uma natureza poligênica, né, elas são determinadas por muitos e muitos genes. Então, nesse sentido, né, os programas de melhoramento genético, eles atuam na seleção de genótipos a fim de melhorar as características da cultivar, né, aumentando a resistência ou tolerância aos fatores climáticos e doenças, né, como a ferrugem, é uma de grande destaque na aveia. É interessante também, né, obter cultivares responsivas aos manejos, né, como o manejo da adubação, né, para potencializar a produção, potencializar a qualidade desse grão, aumentando a proteína. Também a questão do fungicida, né, que vai ser bastante discutida nesse trabalho, vai querer que aumente a produtividade, né, elas sejam responsivas a isso, porque senão não vai ter motivo para utilizar o fungicida. Tem a questão do afilhamento também, que é de bastante interesse no momento da seleção, né, porque ele vai potencializar esse rendimento de grãos. A qualidade bromatológica, que a indústria sempre vai querer um grão com maior teor de proteína, fibra, entre outros. Também alta capacidade competitiva, tanto ela competir antes, entre espécie, né, que é competir com ela mesma para o rápido fechamento da entrelinha, como também a competição entre outras espécies, né, para evitar o estabelecimento de plantas invasoras, né, que vão acabar acarretando em danos a lavoura. Também de grande interesse é a maior produção de grãos, ter maior rentabilidade, a questão do pH, né, também um pH mais elevado, e a massa de 1.000 grãos. Porém, essas condições do genótipo, elas vão ser muito dependentes, né, do ambiente que esse genótipo vai ser submetido, né, porque tem as questões de temperatura, precipitação, radiação solar, umidade relativa, né, por exemplo, se a gente pegar um genótipo de aveia que é cultivado lá na Europa e trazer para a nossa realidade aqui, não vai ser um genótipo que vai apresentar um bom desempenho, né, por isso que é interessante observar essa condição de ambiente aliado ao genótipo, que é o que vai dar origem ao nosso fenótipo, né, que é o que a gente vai obter de fato.
Essas interações, né, elas podem aparecer de diferentes formas, né? Por exemplo, nós temos a interação genótipo-ambiente do tipo ausente, né? Onde, no caso, um genótipo 2, no ambiente 1, ele vai produzir mais que o genótipo 1. Quando são submetidos ao ambiente 2, o genótipo 2 vai continuar produzindo mais que o 1 e com a mesma quantidade a mais. Já quando a interação é do tipo simples, o ambiente 1, o genótipo 2 no ambiente 1, ele também vai produzir mais que o genótipo 1. Porém, quando submetidos ao ambiente 2, o genótipo 2 vai ter uma escalada muito maior dessa produtividade, enquanto o genótipo 1 ele não vai ser tão responsivo. Já quando a interação for do tipo complexa, a gente vai ver que o genótipo 2 produz mais que 1, igual nos outros. Porém, quando submetidos ao ambiente 2, esse genótipo 2 não vai ser o melhor. O genótipo 1 que vai apresentar essa grande escalada e vai ser o melhor no ambiente 2. E desse modo, então, a gente começa a criar estratégias, né, para posicionamento de cultivares em determinados ambientes, né. Essas interações, sabendo disso, então, né, para determinar esses ambientes, tem alguns métodos biométricos que podem ser utilizados, como é o caso do MMI, que em português seria efeitos aditivos e análise de interação multiplicativa. Ele tem a finalidade de analisar detalhadamente as interações entre o genótipo e o ambiente e visualizar as médias, né, de cada caractere que você está analisando, como a massa de 1.000 grãos, o peso hectolitro, o rendimento de grãos, através de um gráfico biplot, né. Também ele vai combinar os componentes dos efeitos aditivos, tanto do genótipo, com os efeitos aditivos do ambiente, aos efeitos multiplicativos dessa interação genótipo-ambiente. Outro método biométrico é o método do GGE, ele é o genótipo e genótipo por interação de ambiente. Esse, no caso, ele vai determinar o genótipo ideal para determinado ambiente com alta estabilidade e desempenho para a característica de interesse.